Isaac Newton foi um cientista, filósofo, físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo inglês. Foi um dos maiores cientistas da história e que, sem sombra de dúvida, deixou muitas contribuições para a humanidade, principalmente na área da física e da matemática. Seu método rigoroso de investigação experimental, associado a uma precisa descrição matemática, se tornou modelo de metodologia de investigação para a ciência. Famoso pela lei da gravitação universal, ainda formulou as leis do movimento e descreveu os fenômenos ópticos, cor dos corpos, natureza da luz e a decomposição da luz. Se você é fascinado pela história de Newton, ou se simplesmente ele acabou com seu ensino médio, continue aí paradinho assistindo esse vídeo. Afinal de contas, todo corpo parado tende por inércia a permanecer parado. Piada ruim. Mas antes de continuar o vídeo, eu peço que você deixe seu like, porque essa é a única forma de eu avaliar se o conteúdo está agradando ou não. E não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações para você ser informado todas as vezes que sair vídeo novo. Isaac Newton nasceu na Inglaterra, em uma pequena vila, no dia 4 de janeiro de 1643. Mas se for considerado o calendário juliano, que era adotado na Inglaterra naquela época, a real data de seu nascimento seria 25 de dezembro de 1642. Ele foi batizado com o mesmo nome de seu pai, que havia falecido alguns meses antes de seu nascimento, e a mãe dele se casou novamente e se mudou para outra cidade, enquanto ele ficou aos cuidados da sua avó. Mas quando seu padrasto faleceu, ele voltou a morar com sua mãe a fim de cuidar das terras da família. Mas ele não demonstrou muita aptidão para isso. Em 1661, ele ingressou na Trinity College, em Cambridge. Embora o currículo de lá fosse baseado na filosofia de Aristóteles, Newton se dedicou ao estudo de diversos autores da filosofia mecânica. Ele leu o livro Diálogo de Galileu Galilei, as obras de filosofia de René Descartes, estudou as leis de Kepler sobre o sistema planetário e muitos outros autores. Em 1665, se formou bacharel em Humanidades, e neste mesmo ano, a Inglaterra foi devastada pela peste bubônica e muitos estabelecimentos foram fechados, inclusive a Universidade de Cambridge. Por isso, Newton foi obrigado a retornar para sua casa na fazenda e, nesse período de isolamento, teve a oportunidade de buscar a solução para todos os questionamentos que ele começou a fazer quando iniciou os estudos em Cambridge. Foi nessa época que ele desenvolveu um de seus presentinhos que no futuro com certeza agradaria e muito aquela turma do ensino superior que gosta de fazer contas. Ele desenvolveu o método das séries infinitas, o binômio de Newton e a base do cálculo diferencial e integral. Fez experiências com prismas, o que levou à teoria das cores, e começou a desenvolver o telescópio de reflexão. Estudou ainda o movimento circular e analisou as forças relacionadas com esse movimento. Aplicou essa análise ao movimento da Lua e dos outros planetas em relação ao Sol, o que seria a base para a lei da gravitação universal. Se o isolamento tivesse durado mais 2 dias, provavelmente nós não estaríamos aqui para contar a história. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Voltando a Cambridge em 1967, Newton se tornou professor e 2 anos depois foi promovido a professor lucasiano de matemática. 3 anos depois ele foi eleito membro da Sociedade Real e, apesar de toda a admiração que ele despertava nas pessoas, o temperamento retraído que ele tinha e a dificuldade de receber críticas fez com que ele meio que desistisse de publicar os seus trabalhos. Mas apesar disso, em 1687 ele publicou seu livro mais famoso, Princípios Matemáticos da Física Natural. Newton também desempenhou atividades fora do meio acadêmico. Em 1696, foi superintendente da Casa da Moeda. Em 1699, passou a ser o diretor dessa instituição. E em 1703, foi eleito presidente da Sociedade Real. Publicou Optics em 1704, que alcançou grande número de público por ter uma linguagem mais acessível. Em 1705 foi intitulado Cavaleiro Sagrado pela Rainha Ana e passou a ser chamado de Sir Isaac Newton. Voltando para 1666, Newton foi o único a perceber a lei que seria básica para a compreensão de vários fenômenos que ocorriam no universo, mas que até então eram inexplicáveis.
quando caiu da árvore a mais célebre maçã da história da ciência, criou uma motivação em Newton em explorar a ideia de gravitação universal. Por que caiu a maçã? Partindo dessa pergunta, chegou à descoberta de uma das leis mais importantes da ciência. E Isaac Newton elaborou uma das mais fundamentais leis, a lei da gravitação universal. Nessa lei, ele sustentou e provou que cada partícula de matéria atrai toda a outra partícula de matéria. Ou seja, não é só a Terra que puxa para o seu centro a maçã, mas também a maçã puxa a Terra. E essa lei se aplica a todos os planetas. Newton mostrou que a força entre os corpos depende da sua massa e da proximidade entre eles, e ensinou como calcular essas forças. Não satisfeito em descobrir por que a maçã caiu da árvore, Newton estabeleceu 3 leis do movimento, as famosas leis de Newton. Em sua primeira lei, Newton diz que um corpo em repouso vai permanecer em repouso se ele não for forçado a mudar, e que um corpo que está se movimentando vai continuar se movendo com a mesma velocidade e no mesmo sentido se não houver nenhuma perturbação externa. Na sua segunda lei, Newton mostra que a quantidade de força pode ser medida por uma proporção de mudança observada no movimento. Essa proporção é o que chamamos de aceleração e se refere no aumento ou na diminuição da velocidade. Na terceira lei, ele diz que toda ação tem uma reação com o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Isaac Newton passou o resto da sua vida científica ampliando suas descobertas. Ele se dedicou à pesquisa dos raios luminosos e chegou à conclusão que a luz é o resultado do veloz movimento de uma infinidade de minúsculas partículas emitidas por um corpo luminoso. Ao mesmo tempo, ele descobriu que a luz branca é a mistura de todas as 7 cores básicas. Inventou um novo sistema do cálculo infinitesimal, aperfeiçoou a fabricação de espelhos e lentes, fabricou o primeiro telescópio refletor e descobriu as leis que regem o fenômeno das marés, em uma época em que as atividades econômicas dependiam da navegação marítima. Isaac Newton também fez previsões para o fim do mundo baseadas nas escrituras bíblicas, especialmente no livro de Daniel, e que seu acontecimento seria no ano de 2060 pelo calendário gregoriano. Newton faleceu no dia 20 de março de 1727, o funeral foi grandioso e 6 nobres membros do parlamento inglês carregaram seu caixão até a abadia de Westminster, onde estão até hoje seus restos mortais. Em sua homenagem foi erguida em Cambridge uma estátua com os dizeres: ultrapassou os humanos pelo poder de seu pensamento. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.